Fábio, sejam todos bem-vindos. E hoje, professor Aldo Tinoco e professor Fábio vão falar sobre o uso e a qualidade da água em Natal, em tempos de isolamento social. Professor Aldo Tinoco, ele é docente do UNRN, engenheiro civil, especialista em engenharia sanitária, e professor Fábio, ele é coordenador do curso de engenharia civil, engenheiro e pós-doutor em ciências e engenharia dos materiais. Com a palavra passo para nosso professor Fábio e também ao nosso professor Aldo Tinoco. Bom, boa tarde a todos. Estão aí nesse webinar. Parabenizar em primeiro lugar a professora Mariana pela organização dessa Semana do Meio Ambiente. E dando início, falar um pouco aqui sobre sobre o tema, né? Antes de passar aí para o professor Aldo começar a apresentação. Por que a escolha desse tema, né? Primeiro, o uso, a questão do abastecimento, que aqui em Natal, o abastecimento de água, né, para uso tem sido preocupante, né? Nesses tempos de isolamento social da pandemia, aumentou o consumo da água nas casas, as pessoas ficaram mais em casa, com isso houve um consumo maior de água. Como já tinha falha no abastecimento de água, normalmente o que a companhia normalmente faz é uma alternância de dias aí com água e sem água, né? Faz aí um revezamento desse abastecimento, já tinha falhas antes. Com o aumento desse consumo, com a pandemia, né, piorou mais a situação. Então, uma coisa é o uso, o abastecimento, as falhas que acontecem aqui em Natal na questão do abastecimento de água. E a outra questão de qualidade da água, principalmente porque pela contaminação de nitrato, né? Então, essa contaminação de nitrato afeta a qualidade da água, e o que a Caerne normalmente está fazendo é uma diluição dessa quantidade de nitrato para ficar no limite ali das normas, né, do nitrato. Mas não é uma solução, né, que resolve o problema. Então, são dois problemas sérios daqui de Natal, a questão do abastecimento da água e a questão da qualidade da água. Por isso, a escolha do tema, e como a importância da água, né, nada melhor do que tratar isso aí na Semana do Meio Ambiente. Certo? Então, por isso a escolha bastante pertinente essa escolha do tema, e foi escolhida em virtude disso. Então, com isso aí, dar as boas-vindas a todos e passar aí para o professor Aldo Tinoco fazer a apresentação. No final, a gente vai estar abrindo, como sempre, para as perguntas, né, mais ou menos 15 minutos aí para as perguntas, e a apresentação do professor Aldo aí em torno de 1 hora. Vou fazer algumas considerações ao longo da apresentação também. Então, as perguntas podem ser pelo chat no final, com 15 minutos para as perguntas, ou então com o uso do microfone, quem quiser também, na parte das perguntas. Então, bem-vindo a todos aí, passar para o professor Aldo para começar a apresentação. Bom, primeiro, inicialmente, eu queria agradecer à professora Mariana, ao professor Fábio, à própria universidade, né, por mais essa oportunidade, esse convite, e a responsabilidade que a gente tem de falar de um assunto assim tão crítico, tão essencial para a vida. E falar em isolamento social faz com que a gente aborde a realidade que acontece nas cidades brasileiras. Essa cidade brasileira, a gente tem uma cidade real, que é a gente que mora em apartamento, que mora em casa, que mora na classe média, a gente não tem ideia do que é a moradia em favela, em áreas carentes, em assentamento precário. Então, a moradia é um direito humano, precisa ser garantido a todos, independente de raça, credo religioso, como condição política. E quem não tem casa? O que fazer com aquela população, por exemplo, população de rua? População que não tem teto. E quando tem, o que é que a gente reconhece como moradia digna? Você andando na periferia de Natal, você vê que tem casas que se acumulam muito, muito cômodo, pessoas, desde o idoso até o trabalhador que está saindo ali para ganhar o seu, apesar da quarentena, ele precisa vender o produto do semáforo, precisa trabalhar, porque ele não tem renda. Chega no fim do mês, ele não tem o que comer. Mas quando chega em casa, pode ter contraído aí o Covid-19, naturalmente isso vai ser transferido para as pessoas. Tem aqui um retrato aqui de uma área carente, a gente vê essa população totalmente desguarnecida, sem acesso à água tratada, e quando vai para o barracozinho aqui atrás,
é que eles vão se juntar. Diferente das nossas casas, que a gente tem um quarto para filho, um quarto para o filho, um quarto para a gente. Aqui num cômodo só está 4, 5, 6 pessoas. Então, o que essas pessoas, o que é que a gente pode fazer como poder público? A primeira providência é água corrente, para permitir que as pessoas lavem as mãos muitas vezes por dia. E aqui um detalhe: o ato de lavar as mãos, saboando, fazendo com que não haja risco de você levar o vírus no interior de casa, a gente tem um problema seríssimo, que essa água não chega a todos. Não chega nas favelas, algumas favelas, não chega em assentamentos precários, ocupação irregular, não chega, por exemplo, com morador de rua. E a água não adianta só quantidade, ela precisa ter qualidade. Quando você faz um sistema de abastecimento de água, você tem um reservatório, uma determinada posição, essa altura do reservatório é para garantir uma pressão mínima na rede de 10 MCA, 10 metros de coluna d'água. Quer dizer, você construindo sua casa, térreo, mais um piso, já dá para fazer o reservatório sem necessidade de bomba para levar essa água para o reservatório superior. Mas não adianta ter só quantidade. A gente põe cloro na estação de tratamento, numa concentração, e quando ele chegar no ponto mais distante, você ainda tem que ter o cloro residual, de 0,2 miligramas por litro. Se não tem cloro, não tem eficácia na eliminação do Covid. Na própria ingestão dessa água, você pode estar contraindo doença. Aqui é um exemplo daquelas pias do bem colocada na rua. Isso pode muito bem ser colocado em vários pontos onde a população não tem acesso à água tratada. As pessoas, para morar, não podem comprometer as suas outras funções vitais. Elas precisam comer. Quando não puder pagar uma prestação, por exemplo, um aluguel, quando não tem dinheiro em função da própria pandemia para comer, para comprar remédio, o que é que a gente pode fazer? Suspender as remoções, os despesas, as execuções hipotecárias, os aluguéis. Na pandemia, exige seu direito à água, essa isenção de pagamento das contas para a família de baixa renda, abastecimento contínuo, sem redução no fornecimento, porque eu parei de fornecer água, aquela intermitência no abastecimento. Em muitos locais, você não tem água continuamente. Eu lembro há pouco, o presidente da CAERN, ele gravou um vídeo, e quando começou a pandemia, no início de março, aumentou em 50% o consumo d'água. Vocês imaginem Natal hoje, com 900 mil habitantes, como muito bem colocou o professor Fábio, já com risco de entrar em colapso. Você tem, em função de uma pandemia, você tem um aumento de 50% no suprimento de água. Esse abastecimento precisa ser contínuo, não pode ter redução. Porque quando a água deixa de escoar pelo cano, existe risco de contaminação pela própria pressão negativa, pela pressão de sucção, do ambiente externo para o interior da rede, onde tem juntas não executadas. E quando vem o abastecimento, se o residual de cloro, que chegava, por exemplo, no ponto mais desfavorável, de 0,2, encontrou contaminação, ele é consumido. Então, ele chega a zero, chega contaminado, chega com patógeno, e termina levando doença, além do próprio risco do Covid, que não tem nenhuma garantia de que ele é ativo no esgoto, mas ele está presente no esgoto. Até uma forma de você saber aquelas subnotificações é você medir a quantidade de vírus que está presente no esgoto bruto e dividir pela quantidade de vírus numa pessoa doente. O per capita de vírus numa pessoa doente. Na hora que eu faço essa divisão, eu tenho a população equivalente. Então, eu tenho a população contaminada. Se a gente estiver fazendo isso com bacia, por exemplo, que é uma forma de você pegar a chegada do esgoto, mesmo que não tenha rede de esgoto, você chega, pega o esgoto no lançamento do rio, não pode, né, no riacho. Então, a questão do cancelar os cortes de água por falta de pagamento. Não pode cortar a água das pessoas porque ela não está tendo dinheiro para pagar. Solicitar à Prefeitura, o Governo do Estado, ou a própria SAAI, ou CAERN, a instalação gratuita de caixa d'água e torneiras em locais definidos pela própria comunidade. Por que caixa d'água? Por que você disponibilizar reservatório? Isso é fundamental, porque tem pessoas que hoje não estão tendo acesso à água tratada, água com cloro. Então, nesses locais, pelo menos reservatórios apoiados, com cloração, para garantir a sobrevivência dessas pessoas. Porque se ela não tem acesso à água tratada, o risco de adoecer e, naturalmente, de perder sua vida é altíssimo.
Se não tem condições de rede próxima, leva essa água para o carro-pipa, caso não haja rede de abastecimento. Mas deixa a população ser abastecida. Se a população tem reservatório e está faltando água, supra esse local com o carro-pipa. Se tem vazamento na rede, exija essa correção desse vazamento em menos de 24 horas. E, naturalmente, essas providências para o esgotamento sanitário, isso é fundamental. Isso que não tem casa. E as pessoas que moram em rua, como eu já falei aqui, sem teto, são os mais duramente atingidos pela pandemia. A área de água e saneamento para essa população em situação de rua é fundamental. Eles são os mais vulneráveis. Não tem onde ficar. Acesso seguro à água pela população em situação de rua, de forma emergencial. O DEPUC deve instalar em espaços públicos, torneira, bebedouro, chafarizes e banheiros públicos. A instalação deve ser feita com diálogo e participação dessa população morador de rua, que chama de sem teto. Iniciativa de instituições solidárias deve ser apoiada por muitas instituições solidárias, dando suporte, levando chuveiro emergencial, o pessoal tomar banho. Isso está acontecendo hoje em alguns pontos de Natal. Permitir que as pessoas que não tenham condições de isolamento possam ser deslocadas para quartos de hotéis, para apartamentos subutilizados. Isso é fundamental, não tem onde dormir. Então, nessa época de pandemia, de Covid, muitos hotéis estão abandonados. O depois pode alugar quarto de hotel e levar essas pessoas para esses locais. A falta d'água afeta de modo desproporcional a população negra. Percentualmente, ela adoece em proporção bem maior do que a branca. E pobre e periférica. Quanto mais pobre, mais risco de contrair doenças de uma forma geral, e naturalmente o próprio Covid-19. E quanto mais expulsa da área equipada, da área com água, da área com infraestrutura, quanto mais periférica, mais ela sofre. Então, é sempre os mais pobres, a população negra e a população periférica, que tem problema de intermitência no abastecimento. O direito à água nas favelas e periferias sem tempos de Covid. Uma criancinha pegando um pouquinho de água que ainda tem aqui, e a outra com uma vasilha tentando lavar a água, tá certo? É fundamental você ter água em quantidade e qualidade suficiente. O Covid-19 é água potável, o Estado na linha de frente. Aqui você tem um ponto de abastecimento de água, e aqui um reservatóriozinho. Na zona rural também, ó, essa relação das mulheres, elas lata d'água na cabeça, lata d'água na cabeça, lá vai Maria. Quer dizer, pelo mundo afora, são elas que andam com a lata na cabeça. Quando a seca do sol escaldante, castigo. Também cabe a elas lavar a roupa no rio, lavar as louças, lavar o corpo dos filhos e garantir que tem água para beber. Diante disso, há o desafio a ser vencido da equidade entre homens e mulheres no acesso à água. Água é direito, não é mercado livre. A questão de saúde pública, o saneamento, quando você investe em saneamento, você tem uma economia, economiza de $4,3 para cada $1 investido em saneamento. É mais de 4 vezes a economia. Segundo a Unicef, de 1990 a 2017, a taxa de mortalidade infantil caiu de 47,1 para 13,4 a cada 1.000 nascidos filhos. Quer dizer, 47,1 para 13,4. Por quê? Por causa do avanço do saneamento. Eu tenho aqui as medidas feitas pelo ONDAS, onde a quinta medida, inclusive, depois eu vou disponibilizar o site aqui do ONDAS, a quinta medida é expandir o abastecimento d'água para áreas não atendidas das favelas e periferias, considerando que a exigibilidade do direito à água e ao saneamento para o enfrentamento da Covid-19 é fundamental e imprescindível para a efetividade das ações de saúde pública dos territórios. Bom, aqui eu vou fazer uma abordagem, o professor Fábio colocou essa questão de Natal, especificamente de Natal. Eu peguei aqui o recorte da Zona Sul, e você vê o Rio Potengi, o Oceano Atlântico, aqui embaixo do Rio Potengi. Se você perfura poços piezométricos, faz furatrado, você identifica, chega a encontrar os níveis do lençol freático, do primeiro lençol. Se você pega curvas de igual carga hidráulica, de igual nível, aí eu traço essa, parece curva de nível de terreno, mas essa curva aqui é de igual nível de água, a gente chama de potenciometria do aquífero. Esse aqui é o ponto alto do aquífero, está na altura lá do São Vale, do Parque da Cidade. Esse pontilhado aqui é um divisor de água. Essas linhas aqui são todas curvas de nível, curvas de igual carga hidráulica. Então, toda a água que infiltra nesse aquífero, ela vai escoar desse lado de cá, esse pontilhado, essa vertente do Rio Potengi, ela vai para o Rio Potengi. A que cai nessa região, ela escoa do Rio Pitiguari. E a que cai nessa outra vai para o Oceano Atlântico. Ou seja,
tem um divisor subterrâneo de água. Esse divisor subterrâneo de água, ela faz com que essa área é uma área de recarga. Essa região do Parque da Cidade, que é onde está a ZPA1, né, do plano diretor, ela é uma área de infiltração. Só que o que está acontecendo com a cidade? O próprio processo de urbanização, de impermeabilização do tecido urbano, vem dificultando a percolação da água de chuva. E qual é a grande alternativa que a gente tem de recarga desse aquífero? São os efluentes de fossa. Os efluentes de fossa, junto com a água de chuva, alimentam o nosso aquífero, que a gente chama dunas barreiras. Só que esse aquífero, agora com o programa do governo do estado de sanear 100% de Natal 100% saneado, não vai ter mais recarga de efluente de fossa. Consequentemente, esse nível do aquífero vai descer. Aliás, está descendo. Agora, na pandemia do Covid, está tendo um excesso de consumo. Graças a Deus está chovendo muito. A gente está em época de precipitação intensa, precipitação pluviométrica. Então, você está tendo uma recarga desse lençol por água de chuva. Mas, na medida que você implanta a rede de esgoto, desativa uma fossa, o efluente dela, que antes se infiltrava no solo, está impedido. Porque não tem mais essa alimentação. E se você continua superexplorando esse aquífero, o nível dele vai descendo e chega uma hora que o mar invade. Acontece a intrusão salina, ou língua salina, tornando essa água imprópria para consumo. Dados hidrogeológicos indicam o isolamento da área de exploração desse aquífero, com relação à recarga natural, uma vez que essa área está delimitada por fronteiras. Uma delas é o rio Potengi, a outra o Pitiguar, e a outra o Oceano Atlântico. E na base dela você tem a formação calcífera, e tem um lençol, eu vou falar isso aqui mais na frente, existe um lençol abaixo do Barreiras, e não pergunto por que motivo não é explorado pela CAERN, tá certo? Mas vamos para frente. A demanda de toda a cidade de Costa, esse engenheiro de Pernambuco, em 1970, ele fez um estudo e disse que o consumo total da cidade era 54 milhões de metros cúbicos, 54,6 metros cúbicos, estimado por ano de 2000. Em 95, nada mais nada menos que 25 anos depois, o professor Melo praticamente bateu de 54, se fez em torno de 52. Nesse mesmo trabalho, ele disse que a reserva explotável, o que você pode retirar do Barreiras, é de 70 vezes 10 a 6, 70 milhões de metros cúbicos. Então, se você faz a diferença 70 vezes 52, você só tem disponibilidade de 18. 18 vezes 10 a 6, ou 18 milhões de metros cúbicos por ano. E em 2000, ele disse esses 12 vezes 10 a 6 não comportam por mais do que 15 anos. Quer dizer, em 2015, já está no limite o que você tira e o que você repõe. A partir daí, começa a ter déficit. Porque 70% do suprimento de Natal é água de poço, 30% é água do manancial. Na zona sul, leste e oeste. Porque na zona norte a situação é tão crítica ou pior, tá certo? Mas o abastecimento de manancial de superfície é a Lagoa do Jiqui, que é uma lagoa que a gente chama de descarga natural de todo esse escoamento que alimenta o Pitiguar. Porque o Pitiguar é um terço daquela área, né? Quer dizer, parte daquela área, voltando aqui, ó, essa região aqui, embaixo, esse pontilhado aqui é o divisor de água subterrânea. Toda a água que fica aqui vem para o Pitiguar, e o Pitiguar termina escoando para a Lagoa do Jiqui. Dados da CAERN em 2000 mostram que a explotação anual de água subterrânea, sudeste e oeste, é da ordem de 56 vezes 10 a 6, com 6 para postos particulares. O IBGE apresentou em 2019 a contagem de 884, quase 900 mil pessoas, o que corresponde para um per capita de 222. Esse per capita dá 0,222 metros por pessoa dia, você multiplica por 1.000, dá 222 litros por pessoa dia, ele chega a 72 vezes 10 a 6 metros por ano, maior do que os 70 vezes 10 a 6 da capacidade do aquífero. Ou seja, como é que eu vou fazer? Eu já não tenho água suficiente. Eu só podia tirar 70, estou já com a necessidade de 72, eu vou reduzir a quantidade de água. Porque esse valor aqui é maior do que a água que entra efetivamente nas suas casas, por causa de desperdício, por causa de perdas físicas. Perda tanto do sistema da própria CAERN, da rede coletora externa, quanto dentro do domicílio. Às vezes você tem um reservatório, o reservatório não tem uma torneira de boia, ele encheu, começa a sair pelos travasores, você está pouco ligando, porque você não é medido, não tem um bronco, você está pagando a tarifa mínima, e essa água está indo desperdiçada, está indo para o ralo, como a gente chama assim, né?
Mesma coisa, você pode ter vazamento numa torneira, aquela torneira gotejante, você está perdendo água, não está sendo medido, você não está pagando excesso de consumo. Às vezes acontece até na válvula aí do vaso sanitário, aquela água que fica continuamente girando ali, você bota cinza de cigarro no vaso, e se ela fica agitada ali, ela num movimento rotacional, você sabe que tem vazamento no vaso. Você está ali um pouco ligando porque não tem muita medição. Então, a forma de conter esse desperdício de água é mesmo medir, é botar reloginho aferido em todas as casas. Não deve você botar um relógio na casa, o relógio é o hidrômetro, né? É o medidor de água, ele totaliza a quantidade de água que entra no seu domicílio. Não adianta você botar um medidor que não está medindo direito. Então, com relação às ações a serem realizadas no esquema de água e esgoto da cidade de Natal, porque Natal também está em pleno funcionamento, a implantação de um sistema de 100% sanitário. E você tem 3 estações de tratamento, que eu vou falar mais na frente. A estação do Guarapes, do Agiru, na Zona Norte, e a estação do Baldo, que já está em plena carne, responsável por receber 450 litros por segundo, mas todas as 3 estações de tratamento, ela pega essa água, trata e imagina o que eles fazem com isso. Jogam fora, jogam no rio. Essa água lançada no rio é um desperdício, né? Um desperdício que podia estar muito bem sendo reutilizada. Reusada, por exemplo, para a produção de alimentos, para merenda escolar, para hospitais, para creche. Não é. Então, em função dessa situação crítica desse aquífero, no caso de se proceder ao esgotamento sanitário de Natal, e com isso restabelecer gradualmente a qualidade das águas subterrâneas, o volume anual máximo explotável é estimado em 25. Imagine, 25 milhões. Eu caio lá dos 70 para 25 milhões de metros cúbicos. Então, eu estou limitado a 25. Aí você pergunta, o que fazer? Da onde pegar água? Qual a alternativa que a gente tem de suprimento? Na hora que esse sistema que eu tirava antes 70, que era o barreiro, só vou poder tirar 25. Aí você vai ter que buscar outras fontes. Que outras fontes a gente tem? São Gonçalo fez um dever de casa, que foi pegar água lá do Macharanguá, através de uma adutora de mais de 40 quilômetros, e São Gonçalo está garantido. Natal fez depois, olha, veja o descompasso, vamos dizer, a falta de comunicação entre poderes públicos, porque Natal veio fazer depois lançou um edital, um projeto de uma adutora, pegando água do mesmo manancial, do Macharanguá, para abastecer Natal com uma vazão em torno de quase 1.000 litros por segundo, 1 metro cúbico por segundo, quando São Gonçalo pegou 600. Quando você pega uma água de um rio, esse rio tem uma água de excelente qualidade, a estação de tratamento, ao invés de ser aquela estação convencional que eu tenho, a primeira eu tenho o medidor de vazão, a pasta, coloco o coagulante, aí tem a floculação, decantação, filtração. Eu só tive a necessidade de fazer a filtração. Só precisou fazer a filtração. Tão boa era a qualidade dessa água. Mas São Gonçalo garantiu seus 600 litros por segundo. Já Natal não chegou nem a fazer o projeto. E hoje Natal ameaça entrar em colapso. Imagina numa situação dessa de Covid, né, do coronavírus, como o risco nosso ter reduzido a quantidade de água. O próprio presidente da CAERN já falou que agora em março aumentou em 50% o consumo onde tem água. E onde falta? E naquela região que você não garante o contínuo abastecimento de água. Então, isso termina levando um problema seríssimo. Quer dizer, como manter a recarga da água servida através do sistema de tratamento de esgoto que garantisse a qualidade do efluente de forma compatível com as exigências ambientais. O professor Fábio falou que a gente tem problema de nitrato, porque como você infiltra o esgoto, o efluente, o estágio de decomposição da matéria orgânica, quer dizer, amônia, nitrito, nitrato, esse nitrato, pela portaria do Ministério da Saúde, ele está fixado a 10 miligramas por litro. Mas tem locais que essa concentração é maior, quer dizer, ela é imprópria para consumo. Então, a CAERN pega a água do manancial que não tem nitrato, tem uma concentração abaixo de 10 ppm, ppm é parte por milhão, é a mesma coisa que miligrama por litro, ela mistura, ela dilui, ela traz essa concentração abaixo de 10 miligramas por litro, e assim ela pode distribuir a população. Então, o problema de pegar esse esgoto e bombear ele de volta e recarregar no aquífero, para você usar essa água, tem essa dificuldade de remover esses nitratos nessas taxas elevadas. Então, uma das alternativas, ao invés de jogar essa água fora,
é utilizar, como eu já falei, parte dessa água para a produção de comida, de alimento, e parte para infiltrar a jusante. Então, já que eu tenho o meu aquífero assim, eu vou injetar água jusante para fazer com que a linha d'água diminua, o gradiente hidráulico diminui, naturalmente eu vou perder menos água, porque se eu estou mudando o caimento, injetando água antes dela chegar no Rio Potengi, antes de chegar no Rio Pitimbu, antes de chegar no Oceano Atlântico, eu estou fazendo com que essa linha d'água fique com uma declividade menor. Menor declividade, menor perda, menor velocidade, menor quantidade de água que está indo embora do Rio Potengi, Pitimbu e para o Oceano Atlântico. Então, pelo menos, ao invés de jogar essa água fora nas estações de tratamento, eu poderia fazer esse reuso de recarregar, de injetar água no aquífero, a jusante, depois da captação dos poços, para não ter esse problema de nitrato, e o excedente que eu não infiltrasse, eu usava para produzir comida. O interessante agora aqui que é um estudo que o professor Costa realizou em alguns locais, na usina Estiva, ele perfurou alguns poços na usina Estiva, porque a usina Estiva estava ameaçada de entrar em colapso. Ele identificou que tem um aquífero abaixo do aquífero barreira, é chamado de infrabarreira, ou Beberibe, o próprio Beberibe, ele que chamou o nome. Então, esse aquífero infrabarreira é uma alternativa de suprimento de Natal. É completamente ignorado na explotação das águas subterrâneas do Rio Grande do Norte. Possui reais condições de explotação para uso múltiplo na região costeira do Rio Grande do Norte. O problema é que a comprovação de que ele usou essa água foi perfurar poço lá no Hospital Santa Catarina, na própria universidade, poços que, ao invés de atingir esses 60, 50, 60, 70 metros, aí até 100 no barreira, ele foi a 150, 170 metros. Encontrou vazões de 80 metros cúbicos por hora, vazões excepcionais que poderiam suprir o abastecimento. Ele perfurou 4 poços na área da usina, no município de São José do Itabu e Areis, com isolamento do sistema aquífero superior, cimentou o poço, isolou do barreira e fez a captação mais profunda dessa formação Beberibe, até a profundidade de 170 metros, chegando a alcançar 80 metros cúbicos por hora, o que demonstra a viabilidade da explotação desse aquífero. Proceder com urgência a estudo através de poços profundos, ensaios de bombeamento com piezômetro, a fim de viabilizar uma futura explotação do aquífero Beberibe para reforço do abastecimento de Natal. Isso aqui é exatamente o que a gente falou, mostrando as reservas explotáveis, tá certo? E que hoje Natal está ameaçado a colapsar se você o simples aumento do consumo d'água de Natal por causa dessa situação do Covid-19 já é uma ameaça ao colapso. Você veja que a gente tem uma contagem de população do IBGE, tá certo, de 884 mil para 2019. Essa população já está precisando de mais água do que eu tenho para oferecer no meu aquífero. Bom, aqui as vazões, eu fiz o resumo disso aqui, as vazões de esgoto. O Jaguaribe vai lançar 900 litros por segundo para você ver a quantidade de esgoto que a gente está com emissário jogando fora. 900 litros por segundo, estava 45% concluído, tem uns 2, 3 meses, pode já estar mais avançada hoje. O Guarapes está com 1.050, o Baldo, em operação, recebe 80 litros por segundo da Bacia 1, que é o centro administrativo de Campo Largo. Existe uma lagoa erada, na época a CAERN estava licitando para adquirir um novo aerador, que era uma lagoa erada, e lá vai receber 100 litros por segundo. Tem Ponta Negra, com a capacidade de 210, atualmente atendendo 130, tendo uma folga aí de 80, ou seja, tanto a Jaguaribe como a Lagoa Erada entrando, daria uma folga, tá certo, do suprimento de Natal nessa situação atual. Mas, na realidade, na hora que você botar essas 3 estações de tratamento em funcionamento, a ideia seria desativar a ET Conteúdo. Ficar em casa. Qual a estratégia para enfrentamento do Covid para ficar em casa? Há risco de transmissão. Não tem saneamento, principalmente nesses assentamentos precários, é esgoto lançado a céu aberto, uma vulnerabilidade dessa população pobre, tá, de contrair doenças. Você tem a rota das fezes, aí você tem aqui o saneamento, essas fezes entram em contato com água, essas fezes entram em contato com a superfície, essas fezes aqui, os vetores, entram em contato com essa superfície contaminada e termina levando pela boca, né, pela ingestão, às vezes o próprio contato com a mão,
levando essa infecção do trato respiratório. A do Covid é uma doença das vias respiratórias superiores, e ele está presente, o Covid, nas fezes, tá certo? Mas a gente não tem nenhum estudo ainda que prova a atividade desse vírus. E aqui é a função do saneamento, é cortar o acesso dessas fezes, o acesso de vetores, o acesso dessa água contaminada pelo contato, pela ingestão ao ser humano. Essa infecção tanto pode entrar pelo trato respiratório como infecção do trato intestinal. Aqui alguns exemplos de tratamento de água. Eu fiz aqui uns resumos aqui por causa do tempo, né? A primeira delas é a fervura. Tem dúvida da água. Você coletou uma água de chuva, você tem uma cisterna, aqueles reservatórios que você pode tranquilamente coletar a água com uma calha e reservar uma tonel lá de 200 litros. Pega essa água e ferve. Quando se for pegar água do telhado, você elimina na primeira chuva. Quando a água começou a chover, não usa essa água, mas depois a chuva continuar, e uma chuva que tem uma duração maior, aí você já reserva nesse reservatório, mas essa água, para consumo, você precisa ferver. Quando ela for começar a ferver, começar a sair aquelas bolinhas, você ainda segura por 5 minutos. Só que o que acontece com a fervura? Você perde os gases, ela se torna impalatável. Então, essa água que você ferveu, que já está isenta de patógeno, tá certo? Do micro-organismo que causa doença, você tem que passar de uma panela para outra, para fazer o arejamento, a aeração, e ela absorver os gases perdidos na fervura. Isso é interessante. Quando você vai fazer uma mamadeira para a criança, você ferve a água, põe o leite, empurra na boca da criança, ela não quer, que é horrível, não tem sabor de nada, mas você fica empurrando exatamente porque se você pegar essa água, passar no liquidificador, depois de esfriar, depois jogar numa panela para outra, você está fazendo a aeração. Isso aqui é um dessalinisador solar em forma de pirâmide de cobertura de vidro. Você tem a cobertura de vidro, a água contaminada, está exposta ao sol, ela evapora, condensa aqui na superfície, escoa pela lateral e você capta uma água dessalinizada, uma água até destilada. A gente faz isso na zona rural também. Você cava um buraco de 1 metro de comprimento, 1 metro de largura, bota um plástico, envolve terra em volta desse plástico, bota pedra no centro dele, ele cria um caimento assim por cento. Você vai trabalhar, urinou nesse buraco, pegou uma pedrinha, botou lá uma vasilha, e você sai, deixa ele no sol. O sol, quando penetra uma superfície transparente, muda o comprimento de onda, tem um efeito estufa, ele aquece, essa água evapora, condensa e escoa pela superfície interior do plástico e vai até o seu caneco. Quando você chega em casa, você tem água destilada, originária da urina. Está no livro do professor da Caixa, lá da Universidade da Bahia, de saneamento, que tiver algum interesse, pode ver lá no papel. Aqui é redução do excesso de uso de fluoreto, para absorção 3,5 kg de material, tendo uma família de 5 pessoas, é filtro de carvão ativado de osso de todo bovino. Você consegue atender uma família de 5 pessoas por 6 meses, com 3,5. Descartar os primeiros 50 litros devido a problemas de dissolução de sódio, de potássio e fósforo. O problema aqui é que você tem, quando você usa esse filtro, você tem problema com ele também tirar o cloro. Tá certo? Remoção, você tem também uma redução do cloro. Aí você não é interessante produzir o cloro. Você precisa do cloro. O cloro é ativo até para o Covid-19. Então, essa água que a KR garante na torneira do seu jardim, pelo menos com 0,2 miligramas por litro de cloro residual líquido. Remoção de patógeno. Isso aqui é o SODES, é o solar, hora de desinfecção, né? Desinfecção da água pela energia solar. Você enche as garrafas PET, volume deve ser inferior. Aqui são as garrafas PET, volume inferior a 2 litros, exposta à radiação ultravioleta, 2 horas de exposição, 5 horas para regiões mais úmidas, mas 2 horas aqui na nossa região é suficiente para você fazer a desinfecção dessa água. Esses índices de contaminação, quando você tem água muito contaminada, você pega água que tem lançamento de fezes, ou com uma chuva que tem partícula em suspensão. Turbidez é partícula em suspensão, é barro, é silt, é aquela água com aquela aparência barrenta, ele é ineficaz. Você tem uma água de um rio relativamente sem muita turbidez, com pouca contaminação fecal, essa água nessas garrafas PET. A própria água de chuva que você pegou, está na dúvida, deve ferver, você bota dentro dessa garrafa PET, espera 2 horas, e essa radiação ultravioleta faz a desinfecção.
Isso aqui eu falei na última apresentação, é sempre importante a gente repetir, acho que vai ter um tempinho ainda, é sobre a limpeza e desinfecção da caixa d'água. Você tem um reservatório, seja apoiado, seja levado, seja semi-enterrado, mas você precisa fazer a desinfecção dessa caixa d'água pelo menos 2 vezes por ano. Não você vê na literatura falando uma vez, 2 vezes por ano. O produto em gramas, esse produto aqui que está escrito aqui, P, é igual à concentração de cloro que eu vou deixar dentro do meu reservatório, miligramas por litro, está aqui os 100 miligramas por litro, eu tenho 3 concentrações aqui, o volume do reservatório em litros, a percentagem do cloro ativo, porque eu tenho vários agentes desinfetantes que eu vou escolher, tá? E vezes 10 o resultado da grama. Então, o produto é C vezes V, dividido pela percentagem do cloro vezes 10. Eu vou escolher qual das concentrações eu quero deixar no meu reservatório. Eu vou fazer a limpeza da minha caixa d'água. Então, eu vou deixar uma concentração de cloro, e quanto maior essa concentração de cloro, menor o tempo de contato. Eu tenho que deixar um tempo de contato. Quando eu boto cloro na água, eu tenho que deixar o tempo de contato para ter uma reação e formar o HOCl, o anipoclorito, isso é função do pH, depois eu vou mostrar um gráfico aqui. Mas eu preciso desse tempo para formar, para ter a reação química, e esse HOCl, esse ácido hipocloroso, é que penetra na membrana da bactéria, do micro-organismo patogênico, para inativar. Veja, se tiver Covid, idem. Ele inativa o vírus do coronavírus. Tanto o Covid-1 como o Covid-2. O SARS-CoV-2 e o SARS-CoV-2. Mas o interessante aqui é que eu vou fazer a desinfecção das paredes. Eu não estou tratando a minha água. Anteriormente aqui, isso aqui era um tratamento de água, tá certo? Ou na própria fervura, tá certo? Aqui eu não estou tratando a água. Eu estou fazendo a desinfecção das paredes do meu reservatório. Então, eu vou escolher uma dessas 3 concentrações. Suponha que eu escolhi 50. Aqui eu tenho os agentes desinfetantes, hipocloreto de cálcio, cloreto de cálcio-clorado e hipocloreto de sódio, cada um com uma concentração de cloro ativo, esse percentual de cloro ativo, e água sanitária. Vou pegar água sanitária, tá certo? Por quê? Porque eu tenho aqui no supermercado, eu compro água sanitária, eu tenho que ver que essa água sanitária, ela tem o anipoclorito, tá certo? Olhar para não ter outra mistura. Então, essa água sanitária, ela tem 2,5% de cloro ativo. Eu vou usar 2,5 aqui na forma. Suponho que o meu reservatório tenha 1.000 litros, e o C que eu escolhi aqui é 50. Então, a conta aqui, 50 miligramas por litro, 50 vezes 1.000, dá 50 mil. Dividido por 2,5, dividido por 10, 50 mil dividido por 10, dá 2.500, né, no final, que dá 2.500 gramas. 2.500 gramas é 2,5 quilos. Suponha que 1 quilo seja 1 litro. Eu tenho 2,5 litros de água sanitária, certo? Ou seja, se eu coloco no meu reservatório, em 1.000 litros, 2,5 litros de água sanitária. Como eu estou colocando água sanitária, eu vou ter 2,5% de cloro ativo. Aí eu vou deixar durante 12 horas. Saí às 7 da manhã, 6 da manhã, 6 da manhã, cheguei às 6 da tarde em casa, aí a parede do reservatório já está totalmente feita a desinfecção. Só que eu tenho antes, como é que eu vou fazer essa desinfecção? Primeiro eu tenho que deixar o meu reservatório secar. Eu não vou jogar essa água que tem no reservatório, eu fecho a entrada de água que vai para o meu reservatório, fico usando a água normal. Quando o reservatório secar, estiver próximo a secar, aí eu fecho a saída dele, vou lá com um balde, uma esponja, tá certo? E fico esfregando a parede, tirando aquele lodo, aquela sujeira que tem nas paredes, boto no balde e jogo ela fora. Quando eu fizer a limpeza dessas paredes com essa esponja, aí eu vou permitir a entrada d'água, que vem da rua, supondo que tem água, tá certo? Essa água, quando entrar, eu vou colocar os 2,5 litros de água sanitária, tá certo? E vou esperar 12 horas. Se você quiser colocar o dobro, você vai ter o dobro da concentração. Você vai esperar só 4 horas, tá certo? Ao invés de colocar 2,5 litros, você colocar 5 litros, você vai ter 100 miligramas por litro. Basta esperar 4 horas. Fez isso às 6 da manhã, às 10 da manhã, já pode começar a abrir todas as torneiras de casa, o registro que está fechando a saída do reservatório, a torneira da pia, a torneira do tanque, o chuveiro, abre tudo para essa água que está ainda com cloro passar também pela tubulação e fazer a desinfecção da tubulação.
Com isso, você limpou a casa onde a água mora. Aí você permite a água entrar. E caixa d'água, reservatório domiciliar, tem que estar tampado. Tem que ter no extravasor uma tela. Por que tela? Para evitar o roedor, para evitar a barata. O roedor, o ratos, que é aquele rato de telhado, que pula pela copa da árvore, ele nada que é uma maravilha. Só que ele tem ectoparasita no corpo, salmonela nas fezes, bactéria na gengiva, leptospira na urina, é bicho mais peçonhento do que o rato. Entrou porque o seu extravasor, chama de ladrão, não tinha uma tela. Às vezes você pode sair com o extravasor, interligar com a tubulação de limpeza, que sai do fundo do reservatório. Tubulação de limpeza renta o fundo do reservatório. A tubulação que alimenta a casa, ela não pode ficar rente, porque se ficar rente ao fundo, ela pega sujeira. Eu deixo um espaço de 10, 15, 20 centímetros em relação ao fundo do reservatório, por dentro do reservatório, para não pegar sujeira. Mas eu ligo o extravasor com essa tubulação de limpeza e lá chega alimentando um jardim. Quando eu for estiver fazendo a saída pelo extravasor ou a própria limpeza, eu vou abrir esse registrozinho e a água faça a limpeza do reservatório, do resto da água que está no reservatório por essa tubulação de limpeza. O importante é que esse reservatório, quando você fez a desinfecção, você tem que tampar. Não pode deixar energia luminosa entrar nele. Por que energia luminosa não pode entrar no reservatório? Por causa da síntese, da fotossíntese, da proliferação de algas clorofíceas, xenofíceas, diatomáceas, aquele lodo, aquele verde que dá na parede, é exatamente porque tem cedência de luz do sol. Então, aqui é um passo a passo, fecha o registro, esvazia a caixa d'água, abre nas torneiras, dando descarga. Não faça isso aqui. Use, gaste a sua água normal. Isso aqui eu peguei do site lá do Ministério da Saúde. Por que eu vou gastar essa água? Eu vou usar água normal. Quando a caixa estiver quase vazia, sim, aí você fecha a saída e utilize a água que restou para limpeza, para tirar essa sujeira. Esfrega as paredes do fundo da caixa, utilizando pano de escova macia ou esponja. Nunca use sabão, detergente ou outros produtos. Retira a água suja que restou da limpeza, usando balde, pano, joga fora. Deixa a água entrar na caixa até encher e acrescente lá 2 litros de hipoclorito de sódio, de 2,5, para cada 1.000 litros de água, tá certo? E você vai, aqui na realidade, vai esperar 12 horas, porque a concentração que você vai ficar lá é de 50 ppm. Aguarde por 12 horas, esvazia a caixa depois, deixando passar por todas as torneiras. Tampe a caixa para evitar animais de inseto. Anote a data da limpeza para saber que a cada 6 meses você vai fazer uma nova desinfecção. Aqui é a formação do HOCl em função do pH e do ânion hipoclorito, né, do OCl. Você tem aqui o pH menor, na hora que o pH cai, ele fica meio ácido, eu tenho maior formação do HCl. O HOCl é muito mais ativo, né? O ácido hipocloroso. Então é interessante usar isso em pH baixo, né? Você tem a opção de usar cloro, ele é muito eficaz em pH baixo. As doenças são monelose, shigella, vibrião, colérica, cólera, gastroenterite aguda, diarreia, pólio, hepatite, gastroenterite aguda, disenteria. Essas doenças todas podem ser evitadas com água clorada. Aqui eu já falei sobre aqueles planos de reuso, passar para frente aqui, a universalização do saneamento, a gente tem que buscar sempre 100% das casas saneadas, aquela torneira, né, do bem, fazendo com que a população tenha acesso à água com cloro, com a água sendo distribuída, você pode até usar um caminhão-pipa, mas deixando a água atendendo as populações que, por falta d'água, não têm acesso à água clorada. Aqui o problema de esgoto sendo lançado a céu aberto. Seria a água o motivo da próxima guerra mundial, os conflitos da água. O Papa, em 2015, o Papa Francisco também fez um alerta para uma possível guerra pela água ainda nesse século, devido ao controle de mananciais por grandes empresas. As empresas vão tomando conta da água, ou para vender, porque é um negócio, né? Você vê a própria situação lá de Israel e dos palestinos, né? Você tem a reserva da água de Israel, chega em Israel, ela segura a água e deixa os palestinos lá sem água. É uma situação terrível. E você tem, às vezes, uma bacia hidrográfica, por isso que a gente defende o plano diretor, o lugar de planejamento, se é a bacia. Tá certo? Você tem uma bacia onde toda a precipitação ocorre, e essa bacia é que gera os escoamentos superficiais de água. Esse escoamento superficial de água, a primeira lavagem do tecido urbano é contaminada. Esse é um reloginho aqui, ó, que mostra a contaminação da água
quando está muito tempo sem chover e ocorre uma chuva. Imagina, ficou muito tempo sem chover, começou a chover, você foi tomar banho de mar, ou tomar banho de rio. Você está pegando uma contaminação altíssima de coliforme fecal, de metais pesados, de decapagem de pneu. Então tem que esperar a água, ela vai ficando mais amarela, e depois de um certo tempo, 25 milímetros de chuva, ela está clara. Essa água aqui é que eu posso usar para o consumo. Tá certo? Essa água da rua, eu posso pegar. Por isso que a gente, no sistema de drenagem, ao invés de fazer as lagoas só para cortar a vazão de picos e problemas de cheia, eu tenho que armazenar no reservatório a água da primeira chuva. É o first flush, primeira descarga. Essa água contaminada eu mando para a estação de tratamento. Na hora que a chuva continuou, eu lavei já o tecido urbano. Essa água não contaminada eu levo para tratar, jogar cloro nela e distribuir para a população. Bom, aqui as referências bibliográficas, e agora eu vou me colocar aqui à disposição para a gente ter tempo aqui do nosso debate, mostrando que a água no planeta é constante, não se fabrica mais água, não tem produção de mais água, ela é um ciclo contínuo, tá certo? A gente tem aqui certo? Aqui é a Terra, agradecendo a Marte de Mercúrio, Saturno, Plutão, fique boa logo, que Deus vai cuidar da Terra. Ok? Agora, professora Mariana, professor Fábio, vou falar mais uma coisa, vou colocar à disposição aqui para... Bom, parabenizar mais uma vez o professor Aldo, né, pela explanação, e a professora Mariana pela organização do evento. Fazer algumas considerações, complementando aí a apresentação do professor Aldo, e fazer umas perguntas aí para o professor Aldo, de início. Primeiro, ele falou aí do colapso, que eu já tinha falado, né, a possibilidade. Então, resumindo, mesmo com as estações, porque o problema é que normalmente a companhia, né, não diz a realidade, principalmente para a população, né, está 100% saneada. Então, normalmente, como o professor Aldo falou, aí mesmo com as estações de tratamento feitas, que aí quando se termina o ciclo de saneamento, mesmo com essas estações, a Natal ainda está em colapso em relação ao abastecimento de água, certo? Essa é a realidade. Deixa de ter recarga do efeito de força. Exatamente. Como o professor Aldo falou, então a solução, perguntaram aí, Fernanda perguntou das soluções. Então, vou fazer as soluções, alguns o professor Aldo já falou e teriam outras. O principal, como o professor Aldo falou, é execução de poços, né, para baixo do barreira, né, captação dessa água. Chama infrabarreira, Abaixo, o Beberibe. o Beberibe, né, abaixo, né, mais profundo. Isso aí seria a primeira. Uma pergunta que eu vou falar depois, quando eu passar a prova, é perguntar se teve pesquisa de academia, já comprovado isso aí, publicações em congressos, por que a companhia, no caso aqui do Rio Grande do Norte, não aplica. Primeira pergunta, mas depois o professor Aldo responde aí. Isso é a primeira forma de solução. A segunda forma seria aproveitamento de água de chuva e de ar-condicionado, principalmente de coberturas de prédios e de casas, com abastecimento. A Uni tem esse exemplo aí, dentro da Uni. Da Uni tem esse exemplo, então aproveita outra forma, é um custo baixo de execução, com calhas para reservatórios de polietileno. Então, tubulações, juntaria água de ar-condicionado, podia principalmente nas secretarias do Estado, ali principalmente centro administrativo, né, e todas as secretarias onde tem muito ar-condicionado, desperdício de água muito grande. Então, aproveita em condomínios esse aproveitamento de água de chuva nas residências com reservatório, a aplicação também de pisos intertravados, que essa água, né, leve essa água também para, como o professor Aldo falou aí, seria outra opção. A questão também do aproveitamento dessa água, também já aproveitar essa água para o reuso também nos banheiros, né, das residências. Com isso aí também já diminuiu o consumo dessa água.
Uma forma de cobrar também a companhia seria a medição do consumo dessa água, que normalmente, que é principalmente em casas, mas acontece com condomínio também, é uma média que a companhia faz para você ter aquela taxa de água, certo? Então tem que fazer essa medição, como o professor Aldo falou também, a questão de hidrômetros, medir essa água, pouca gente faz isso, né? Com isso aí você já diminui sua conta e também vê o que é real a ser, que foi consumido. Outra parte também, tem muitos países aí que não tem água, né? E fizeram um aproveitamento da água do mar. A outra saída também, a dessalinização da água, certo? O pessoal também não faz isso, dessalinizadores. Aqui no nosso estado, principalmente em praias tipo que tem falta de água, normalmente tem água só salgada, né? Então, Galinhos, né? Então, foram aplicados dessalinizadores, mas é uma tecnologia que hoje já tem, antes era mais complicada, mas hoje vocês podem fazer tanto dessalinizador caseiro, como dessalinizador já vem pronto, dessalinizador vem à venda pronta, desse dessalinizador, e também pela questão, a mesma coisa das estações de tratamento de água e de esgoto, certo? Que já vem estações de tratamento compactas. Então, outra forma seria aproveitamento da água do mar, né? Para suprir essa deficiência da água. Então, fazendo isso aqui em Natal, então teria aí uma reserva aí de água para evitar esse sistema de colapso, né? E em relação à qualidade da água, outra pergunta que eu queria fazer com o professor Aldo, em relação ao nitrato, certo? Normalmente a gente sabe que a companhia KN faz, como ele falou também, a questão de diluição, né? Para ficar com esse nível do nitrato no limite aí das normas. Mas, mas em relação a pesquisas, como teve lá do Beberibe, existe alguma pesquisa para minimizar essa eficiência do nitrato na água atualmente, tanto aqui no Brasil como no exterior? Então, seriam duas considerações. Uma, essa questão do nitrato de pesquisa, e a outra, por que a companhia, no caso a KR, não faz execução de poços para atingir o Beberibe aí. A questão também de poços, principalmente em Ponta Negra, até tem um TCC do aluno que está terminando engenharia civil agora, eu estou orientando, é justamente pela escassez de água no bairro de Ponta Negra, principalmente no verão, né? Aumento de turistas, aumento de consumo de água, né, e das residências, tem uma diminuição, uma falta de água aí no abastecimento no bairro de Ponta Negra. Mais uma consideração aí, que não só em outros bairros, mas no bairro de Ponta Negra também acontece isso no verão. Então, essas seriam essas colocações que eu queria fazer e passar para o professor para responder essas duas coisas, a questão de pesquisa do nitrato, soluções, e por que a companhia não faz essas aplicações aí até o Beberibe. Passo para o professor Aldo. Primeiro, é Fernanda, né, que fez a pergunta. Né? Na realidade, o professor Costa, desde 1970, ele vem fazendo estudo do Beberibe, Pernambuco, passando por Paraíba, né? E o que foi feito aqui na nossa região, 20 e poucos quilômetros aqui de Natal, foi na usina Estiva, né? Como mostrei aqui alguns slides. A usina Estiva estava dentro daquela região do Bonfim Guaraíra, que era proibido fazer explotação do aquífero de Pernambuco, tá? Porque exatamente era uma área de proteção, de zero a possibilidade de extrair água do lugar. E ele foi pesquisar o Beberibe, já que ele vinha com toda a experiência desse aquífero. Perfurou o poço, a 160, 170 que fez, dormindo essa informação eu peguei dele, foi feito um poço na universidade, que estava com problema de nitrato. Esse poço, infelizmente, o revestimento teve problema e ele se comunicou com o infrabarreira, mas teve uma diluição, essa concentração ficou abaixo de 10 ppm, de 10 miligramas por litro, que é o máximo preconizado pela portaria, e simplesmente pode ser destituído. Na Zona Norte, também eu tive essa informação, acho também do professor Elmo, excelente hidrogeólogo, ele também tem informação de que lá foi feito um poço, pegando água abaixo de barreiras, do infrabarreira, com excelente qualidade, carbonatada, com vazões altíssimas. Ou seja, a gente tem água aqui embaixo, mas, num curtíssimo prazo, você tem uma adutora que já está implantada, uma adutora que atende uma população, para atender uma população de 250 mil habitantes, porque essa adutora que captava, entra em ação, essas bactérias transformam
em amônia, depois entra em ação outras bactérias chamadas nitrosomona, a amônia é transformada em nitrito, depois as nitrobacter, o nitrito é transformado em nitrato, só que no tratamento eu crio uma câmara anóxica. O que é câmara anóxica? Zero de oxigênio. O nitrato é reduzido a nitrito, o nitrito vai para nitrogênio, nitrogênio gasoso eu perdi, tirei o nitrato. Então, tem várias pesquisas, vários estudos. No caso, por exemplo, da Uni, você capta água de chuva, capta água de ar-condicionado, essa água é usada para irrigação. Eu posso, inclusive, acoplar, já que a água do telhado está em cima, eu posso fazer uma derivação e acoplar essa água numa caixazinha de descarga, uma caixa acoplada com vaso sanitário. Risco não precisa nem para... Porque, inclusive, a gente fez um estudo para a própria Uni de passar essa água por ultravioleta. Então, com risco de cólico, tá certo? O ultravioleta tem a função de desinfecção. Ele não tem residual de cloro, mas eu posso usar essa água no consumo imediato, eu não posso armazenar ela, porque se o reservatório, naquele problema que eu já falei do reservatório, não estiver fechado, pode ter alguma contaminação, não tem residual de cloro. Tá certo? Mais uma forma de tratar isso. A outra questão é você usar, como a Uni faz, uma estação compacta que tem um ASB, que é o ASB é o Aquiflow Sludge Blanket, né? Você tem um esgoto, ele entra por baixo, passa pelo lodo granulado, que está cheio de micro-organismos, que decompõe essa matéria orgânica, e depois esse lodo ele pode ir para uma região de sopradores, fornecendo a nitrificação. Essa nitrificação depois eu boto numa câmara anóxica, tiro o nitrato e jogo no aquífero. E eu estou jogando uma água com contaminação de nitrato abaixo, tá certo, dos 10 ppm, porque eu não preciso reduzir a zero. Tá certo? Na hora que eu tenho ele abaixo de 10 ppm, ele é próprio para consumo. No caso da dessalinização de água do mar, essa questão da membrana, a gente fez um estudo com o pessoal da Alemanha, Vick, né, que ele pega a água do mar, joga em cima de painéis solares, semelhante àquele destilador que eu falei, eu mostrei aquele destilador de pirâmide, né, de vidro, falei da questão do plástico, né, que você bota até na zona rural, mas ele pega essa água salgada, armazena em reservatórios, embaixo de painéis solares, esses painéis aquecem, esse vapor é mandado para um hot water, né, reservatório de água quente, acima de 100 graus Celsius, na forma de vapor, ele puxa esse vapor, uma turbina a vapor gera energia, e depois esse vapor é condensado em água destilada, e essa água destilada, além de hemodiálise, eu posso diluir com a água, até com água salobra, que eu encontro muito nessa região aí, do litoral do Rio Grande do Norte, e eu tenho uma água, por exemplo, lá em Galinhos, em Guamaré, eu tenho água com 2.000, com 1.000, com 1.500, com uma pequena diluição, eu trago ela abaixo de 1.000 e eu uso a água do poço raso lá, de 10, 15 metros de profundidade, do freado, misturando com essa água do mar, ou seja, eu não preciso ter uma quantidade de água para atender toda uma população. Eu faço a diluição com água salobra. Água salobra, a água do mar tem uma concentração de 36 miligramas por litro. Eu nem falei na água do mar aqui, já esquecendo do professor Fábio, mas o nosso organismo tem 9.000, tá certo? Então, se eu pego a água do mar e diluo com 3 partes da água do filtro com a do mar, eu tenho uma água isotônica que eu posso me alimentar e eu posso simplesmente restaurar um pH alcalino que eu não vou ter doença. Exatamente. Isso aí foi as soluções, né, que a gente resumiu aí, várias soluções. Algumas, lógico, tem a parte política, que é essa questão lá de São Gonçalo, pessoal, tem que ter um acerto aí da prefeitura, né? Porque você sabe, professor, lá você tem a CAERN, lá no SAAI, né? Mas a CAERN opera a Jardim Lola, que é São Gonçalo, água e esgoto. Opera água em Amarante, esgoto não. Ou seja, tem que ter um tem que ter um acerto. Já Parnamirim é operado pelo SAAI de São Gonçalo. Então tem que ter esse acerto. Você falou muito bem. Tem que ter, por isso que eu disse, tem essa solução, né, resolveria parte aí, como o professor disse, mas aí tem a parte política. Mas o povo está ameaçado a morrer aí, né? A pandemia. Exatamente. Mas soluções tem, como foi falado, né? Mas tem que ser aplicado. E tudo isso parte da academia, né? Sendo que essa parte aí dos poços, né? Normalmente a CAERN não tem feito, né? Você veja que os poços, eu tenho que recarregar
Hoje a recarga fundamentalmente é frente de fossa. Aí é uma coisa depende da outra, aí não faz... Aí se você tira as fossas, a água de chuva não é suficiente. Ela é muito pouco do que eu preciso. Então, dos 70 vezes 10 a 6, 70 milhões de metros cúbicos por ano, eu só vou ter que tirar 25 milhões. E o resto, a gente está colocando, é água do mar. A água de chuva foi colocada aqui também, né, aproveitando essa ideia da própria UNE, você pode disseminar isso para a cidade, pelo menos para aquelas áreas de maior cobertura. As soluções saem da academia, né? Sai da academia. Está aí o exemplo da UNE. Né? Pode usar isso. Em relação, Fernanda perguntou, Aldos, em relação, para você explicar detalhadamente aí, a questão da contaminação por nitrato, como é que acontece? Bom, o organismo humano, principalmente a criança, ela tem a flora redutora. O nitrato é reduzido a nitrito. O nitrito oxida o ferro 2 a ferro 3 da hemoglobina. E dá a doença chamada methemoglobinêmia, por falta de oxigenação na célula. A criança morre de asfixia, dificuldade de respiração. Tá certo? Esse é o problema em criança. No adulto, ele dá câncer na mucosa estomacal, dermatosamento. Esse é o problema terrível do excesso de nitrato ingerido continuamente. Você tomou uma vez, não vai ter problema. Mas se você tem um poço, que deu esse problema na zona norte, um poço lá em Pajuçara, a concentração é acima de 100 miligramas por litro, máximo é 10. E você está tomando essa água continuamente, a criança que tem a flora redutora, esse nitrato é reduzido a nitrito, o nitrito pega o ferro 2 e joga para ferro 3, e você tem problema por falta de oxigenação na célula. A doença methemoglobinêmia, ou blue sick, ou anóxia cianótica, ela morre por falta de oxigenação na célula. É terrível, mas é uma realidade. Então, tem que ter concentrações no máximo acima de 10 ppm, ou 10 miligramas por litro. Ok. Mais alguma pergunta? Pessoal que está participando aí. Agora, ferver a água, tem dúvida, ferva a água, né? Você está lá com a dúvida, essa água está boa para beber, ferva. 5 minutos é suficiente. Depois faça a aeração. Pode beber. Não, será que tem cloro? Como é que eu vou saber o residual? Ferva. Quer beber? Então, no resumo aí, a situação do Natal está séria, né, em relação à água, tanto em relação à contaminação, coisa, mas tem soluções, né, agora precisam ser implementadas, como foi dito aqui por mim e pelo professor Aldo, certo? E principalmente nesse período de pandemia que está tendo um consumo maior, um desabastecimento de água muito maior, certo? O colapso é mais colapso iminente e a solicitação é um problema sério de Natal, né? Então, exatamente. Então, não tendo mais perguntas, passo aí para a professora Mariana, né? Fazer as considerações finais, agradecendo. Eu queria só ler a carta aberta da Sociedade Brasileira. Claro, professor. Claro, pode sim. Suas considerações finais, professor. Isso é o Observatório Nacional do Direito à Água e ao Saneamento, ONDAS, e a epidemia do Covid-19 do Brasil. Eu falei muito passando, muito rapidamente, não vou ler rapidamente aqui. Suspender por um período de 4 meses os costos do fornecimento de água devido à inadimplência do usuário, bem como reconectar aquelas famílias que atualmente têm suas ligações cortadas por inadimplência, considerando a possibilidade de prorrogação por prazo caso a crise do Covid-19 se prolongue. Após a superação da crise, adotar estratégia para garantir o consumo mínimo, higiênico, biológico. A população não pode ficar sem água. Tá? 2. Interromper a cobrança nas contas de água por um período de 4 meses para os segmentos mais pobres e vulneráveis da população, considerando a possibilidade de prorrogação desse prazo e da ampliação da população beneficiada, caso a crise... É difícil. Bom, mas está colocado aqui uma carta assinada até... Bom, preliminarmente, o recorte do público beneficiário deve incluir as famílias inscritas no cadastro único e aquelas com direito à tarifa social e tarifa de favela. Assegurar água de forma regular, quantidade e qualidade, não é só qualidade, né? Em quantidade suficiente e com qualidade adequada da comunidade que habita em ocupações nas áreas centrais e periféricas da cidade, são mais vulneráveis, bem como em localidades e assentamentos rurais, garantindo diálogo e participação da comunidade. Interromper procedimentos de redução de pressão
Porque se você bota um limitador de consumo, você reduz a pressão, a água não chega na sua casa, principalmente naqueles que moram em pontos mais altos, que abastece comunidades, favelas e periferias, onde vivem famílias mais vulneráveis, sem renda e com trabalho precarizado, visando garantir disponibilidade de água por pressão necessária para todos os moradores dessa localidade por 24 horas por dia. Expandiu o abastecimento para áreas não atendidas, das favelas e periferias, considerando que a exigibilidade do direito à água e ao saneamento para o enfrentamento da Covid-19 é fundamental e imprescindível para a efetividade das ações de saúde pública no território. Garantir abastecimento de água e esgotamento sanitário nas unidades de saúde, inclusive as emergenciais, por motivos óbvios. Assegurar o abastecimento, esgotamento e disponibilidade de equipamentos para a realização de higiene pessoal, em asilos e demais residências comunitárias que abrigam idosos com baixa capacidade financeira, considerando o maior risco da população idosa em caso de contaminação. Cadeias e presídios, considerando o risco da rápida disseminação da doença nesses espaços em função da aglomeração. Estou terminando, professora Maria. Desculpa aqui, mas prescindido ler isso aqui. Fica à vontade, professor. Estratégias emergenciais para garantir a saúde da população em situação de rua, os moradores de rua, em especial com relação às demandas de água e provimento de condições para a realização de higiene diária e de alimentação. Como exemplo, prover torneiras comunitárias, como exemplo, bebedouros, chafarizes, banheiros químicos e outras soluções que asseguram o acesso à água, bem como as instalações sanitárias adequadas em locais onde há concentração dessa população. Recomenda-se que a instalação dos equipamentos ocorra mediante entendimento com a população diretamente interessada. 9. Apoiar os pequenos municípios e as comunidades rurais que operam diretamente serviço. Tem várias comunidades, Acaíba, São Gonçalo, que elas operam diretamente serviço de saneamento, de forma a garantir o pleno abastecimento de água, assegurar a informação ampla, etc, etc. Quer dizer, essa questão da água é um ponto de você criar uma barreira. Você chega em casa, o presidente da CAERN aumentou 50%, porque as pessoas estão chegando em casa, mas as que têm renda, as que têm acesso a água, os que não têm. A matança está se ameaçando, o genocídio está para começar, o extermínio dessa população toda é inevitável se eu não levar água para casa. Então, essa é uma ação do poder público junto com a sociedade. Obrigado aí pelo espaço, mas se eu não lesse isso, eu ia ficar com peso na consciência. A população, quanto mais vulnerável, mais sofre. Fantástico, professor, excelente. Acho que foi uma consideração extremamente pertinente, né, para a gente encerrar esse momento. Eu, inclusive, fiz vários registros dos seus slides iniciais que você colocava, né, a problemática dos moradores de rua, das pessoas que estão em áreas muito mais periféricas, que muitas vezes é bastante diferente da nossa realidade, né, de muitos, enfim, de alguns que aqui estão. Então, acho que é importante, eu vi até próximo aqui, onde eu resido, algumas pessoas colocaram, né, garrafinhas de água com sabão também, então tem bastante morador de rua aqui próximo. Eu sei que não resolve, mas é uma forma da gente tentar minimamente reduzir essa discrepância social tão grande, né, e o acesso minimamente a sabão e água, nesse momento que a gente está vivendo, né. E água clorada em casa. Isso, justamente. Porque o cloro mata o vírus. Exatamente, e reitero, inclusive, vários elogios que a gente recebe, né, recebe bastante no nosso chat, enfim, dos nossos alunos, inclusive de outros alunos de cursos como serviço social, que trazem como o senhor é didático, né, como o senhor aproxima realmente na sua fala as problemáticas e como a gente pode trazer, inclusive, soluções com técnicas simples no dia a dia. Né? Acho que é extremamente relevante a gente estar discutindo e trazendo esse tipo de conteúdo aqui nesse momento. Professor Fábio, gostaria de fazer alguma consideração? Professor Aldo, Não, para a gente... só agradecer mais uma vez, né, a participação de todos aí, os elogios, né, que a gente está sendo muito elogiado aí nesses webinários, né, agradecer também a toda a participação, professora Mariana pela organização da Semana do Meio Ambiente, professor Aldo mais uma vez, excelente palestra, né, como sempre, não é novidade, e